iniciar a escola dominical, vamos continuar o que iniciamos na semana passada. Quem é que lembra do título? Quem tem anotado o título aí? Que até eu acho complicado de lembrar o título. O alívio da inquietação versus perdão de pecados. Isso. Alívio da inquietação se contrapondo, ou seja, versus o perdão dos pecados. Os irmãos já repararam que uma boa quantidade de estudos para cá está sendo o título sempre comparável com a realidade diante de Deus. Nós começamos a falar do alívio da inquietação na semana passada e paramos no comecinho dele. Por quê? Porque eu expliquei para os irmãos que eu cometi a transgressão diante de Deus de falar assim, darei o estudo rápido, que é para render a escola dominical, e eu não vou mais fazer isso. Porque fui duramente repreendido pelo Senhor aqui enquanto estava ensinando. Pertence a Ele. A orientação pertence ao seu Espírito. Então nós vamos prosseguir conforme a vontade dele. Nós falamos na semana passada, colocamos dois exemplos, o exemplo de Saul e o exemplo de Faraó. Os irmãos lembram? Então, Faraó por quê? Porque assim que ele se livrou da praga das rãs, ele sentiu alívio. E aproveitou o alívio para fazer o quê? Libertar o povo? Foi isso que ele fez? Não. Lembra, Jorge, que você leu? Foi o Jorge que leu. Endureceu mais ainda o coração, por isso? Endureceu mais. Aí claro que alguém vai questionar, como é que pode isso? Você não devia perguntar, nem eu, porque isso acontece conosco. Pode ver. Nós procuramos alívio. Alívio para a situação, mesmo que seja temporário, mas eu quero sair daquela angústia naquela hora. E então foi mostrado para os irmãos, em comparação da situação de Saul, que tentou matar um instrumento, não um instrumento musical, tentou matar a pessoa que era instrumento para guiar ele. Ou seja, quando ele viu que não funcionava, a pessoa agia com... Eu comparo Davi como pregador da palavra. Aquilo que dava alívio para Saul, porque o tormento não era porque somente um espírito maligno da parte do Senhor atormentava ele. Não é isso que diz a palavra? Mas porque também na mente dele ele estava lembrando de quê? O que tinha acontecido com ele? Para o espírito maligno do Senhor vir atormentar ele. O que tinha acontecido com Saul? Com relação a Deus? O que Deus tinha feito com ele? A Bíblia fala que Deus fez o que com ele? Se afastou. Por causa da desobediência. Então isso aí, nós começamos a orar para a nossa vida. Aí o que acontece é que a inquietação vem para Saul e ele precisa de um alívio. Deram logo uma ideia, estou só resumindo para a gente começar. E trouxeram um tangedor, que era Davi, um tocador. Como Davi tocava, o Ronaldo até ele explanou muito bem. A música substituía o que ele possivelmente estava ouvindo, porque tormento, atormentado, tem tudo a ver com ouvir. Pode ver. Quantas pessoas falam assim, fulano ficou ouvindo vozes, e a gente fica temeroso, mas o tormento não são somente as vozes, existem também vozes, pensamentos, não é isso, Sandro? Pensamentos que vêm à cabeça, que você não quer pensar e vem isso. Muitas vezes você pensa que você está blasfemando a Deus, mas na verdade você está sendo atormentado, que é diferente de possessão, já expliquei. A possessão, o corpo humano, a mente humana é toda tomada sob o comando dos espíritos malignos. O tormento são os mesmos espíritos acabando com a vida daquela pessoa, não consegue ter paz. Não consegue ter paz. Somente o sangue de Cristo e o verdadeiro perdão dos pecados podem fazer isso. Então, o alívio da inquietação é uma coisa benéfica? Não, não é. É transitória. É realmente fraca e passageira e não tem poder nenhum. Porque o poder mesmo não é um remédio. O poder para a solução para dor de cabeça e para dor de dente não são os analgésicos. Você acaba tendo que o quê? No final, mesmo você lutando contra, tendo que procurar um médico. É um paliativo. É um paliativo, mas ele serve. Tem gente que passa 10, 20 anos à base de remédio. Não, estou dizendo a base de remédio. Por quê? Porque muitas vezes tem medo.
eu conheço uma pessoa da minha família, muito chegada a mim, e que não vai a médico porque teme o resultado. Ué, que tolice. Então quer dizer que eu continuo vivendo no meu erro porque eu temo me encontrar com Deus. Eu estou comparando. Eu temo ir ao médico. Porque só o médico pode remir. Estou comparando, fazendo uma analogia a Deus. Só o médico pode remir totalmente daquela doença. A retirada da culpa, lembre-se. Então nós falamos na semana passada, falamos de João 14, 27, que de cor podemos citar. Deixo-vos a paz. Vamos lá. A minha paz vos dou. Ou seja, ele frisou, eu deixo a minha paz eu vou dar para vocês. Não vou lá dou como o mundo dá. Eu não dou essa paz, essa quietude para vocês do jeito que o mundo dá. Não vos atemorizeis. Aí nós falamos que o alívio temporário é causado pela falsa paz, que possui 3 subterfúgios da consciência. Ou seja, 3 escapes da consciência. 3 condições que a consciência muitas vezes procura, que nós procuramos para aliviar a consciência. Quais são o nome dos 3? Nós começamos na semana passada. O primeiro, distrações. Falamos das distrações, citamos a distração de Marta, a distração dos cuidados desse mundo, com a parábola do semeador. Senta aí, irmão. A distração da parábola do semeador, a distração indicada pela parábola do semeador, que mesmo citando as outras, não vamos falar sobre isso mais um pouco, e a distração de fazer o que é certo. Lembra que esses irmãos ficaram assim meio sem entender? Eu citei de uma forma que tomara que quem ouça aquilo continue assistindo o vídeo, que eu falei assim, a distração de ler a palavra todo dia. Aí todo mundo ficou assustado. Caramba, mas eu sinto prazer em ler a palavra todo dia. No final, talvez vocês tenham entendido. Que é você fazer daquilo ali, cumprir essas coisas, achando que isso vai lhe dar paz na tua culpa. Não, nós temos isso quando o Senhor nos reveste de perdão. Mas... A distração de 1 Coríntios 7,35 não é essa? Isso. É essa, que os homens casavam suas filhas. Porque, cumpri a minha parte, estou sossegado, minha filha agora está legalmente casada, segundo a lei, segundo o Senhor. E Paulo explicou, olha, não coloque o vosso coração nisso direto. Eu sei que vocês têm autoridade para fazer isso, mas muitas vezes, isso aí que você está fazendo para sua filha, e ela tiver o desejo de servir o Senhor, ela não terá um desejo completo. Não está dizendo que o casamento é um engano, está dizendo que o engano da mente é achar, pronto, já fiz, porque ninguém pode me cobrar nada. É que aqui fala que é decente e conveniente. Isso aí, decente e conveniente. Mas, entendeu? Ele cita aí no final do versículo, lê. Sem distração. Isso. Eu quero, irmãos, explicando isso para os irmãos, Paulo fala, para que vocês não tenham distração alguma, ou seja, não, já é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Por quê? Porque é bom ler a Bíblia todo dia. Mas tem algum poder se você não reconhece os seus pecados de forma totalmente nojenta e doentia, ao ponto de simplesmente, Senhor, não tem mais outra solução a não ser o Senhor me abraçar e me cobrir a minha vida. Vai adiantar alguma coisa? Porque você pode permanecer no pecado e ler a palavra todo dia e praticar, continuar praticando, mas a palavra você colocando desculpa assim. Puxa vida, isso aí, estou lendo aqui, olha, puxa vida, que maravilhoso, isso entra no meu coração. Entra por um tempo. Depois é cancelar. Tem a ver com aquela parte que você falou, que o casado não tem tempo. 50% do tempo é para cuidar da esposa e vice-versa. Então ele fala, por isso que eu digo, irmão, se você almeja dedicar sua vida ao Senhor, então não faça isso. Não está dizendo que não faça, porque você tem que desejar. Eu quero a minha vida entreguei a Cristo totalmente. Não, totalmente não. Você é casado, pai de filhos, então você não está dizendo que é errado. Ele está dizendo que você, metade da tua vida é para cuidar daquilo que tem a ver com esse mundo. Irmãos, lembra que eu comentei que é desse mundo. Amar pessoas, no entanto, a Bíblia fala assim, amai-vos uns aos outros, não é isso? Como eu vos amei. Só que, quando fala amai-vos uns aos outros, está relacionado ao amor de Deus e não ao amor nosso normal. Amar, ou seja,
que o amor do Senhor preencha os nossos corações e reflita no seu irmão. Isso aí. Então está dizendo isso. Não, nós queremos amar, nós falamos assim, não, tem que amar o meu filho, tem que amar minha filha. Como que eu vou amar minha filha? Se eu quero que ela se mantenha totalmente calma, totalmente lúcida, então eu não posso alterar o comportamento da Joyce. Então eu começo a tomar cuidado de ser brando e falar, mas a minha filha está aí. Muitas vezes isso não surte efeito, quase não vale nada, não surte efeito. Por quê? Porque confundimos, olha bem, eu estou dentro dessa situação que a Silvia citou aí. Nós confundimos o que é certo. Mas eu tenho. É tão bom, né, quando eu falo brando, falando minha filha, eu estou falando da Joyce, está aqui, presente. Tá? Daqui a pouco ela joga a Bíblia em cima de mim. Você vai e fala assim, olha, eu me sinto tão bem, olha, eu tenho falado com minha filha calmamente. Mas tudo bem. Mas se ela não tem mudança, vai adiantar alguma coisa? Você só cumpriu a sua parte. Está cumprindo a sua parte. Então eu devo ser rígido? Não. Você deve realizar qualquer coisa desse mundo segundo o que você tem de Deus, que é total. Ou seja, a minha vida toda é do Senhor. Então, tudo que acontecer nessa vida é responsabilidade minha, porque eu conheço Ele, fui salvo e fui perdoado por Ele. Então, tudo é responsabilidade minha. Eu não posso escolher assim, vou proceder dessa forma. Então, vamos lá. Então, a primeira foi qual que nós falamos? Distração, é isso? É isso? Então, agora vamos falar sobre a autojustificação. Essa é terrível. Eu falei que são 3 subterfúgios da consciência. Distração, autojustificação e o engano religioso. São 2 coisas opostas. A autojustificação pode até envolver engano religioso, mas não é a mesma coisa. Abram em Lucas 18, 9 a 14. Nós lemos na semana passada, mas nós paramos logo em seguida. Sim. Lucas 18, então vamos repetir. Nós estamos falando, irmão, enquanto os irmãos abrem, nós estamos falando daquilo que os irmãos sentem. Eu sinto. Não estou falando de nada que é ímpio ou que só tem no mundo, pecaminoso, não. Nós estamos falando de inquietação. Inquietação. Na maior parte das vezes, se não todas as vezes, nós queremos escapar daquilo que estamos sentindo. E confundimos o escape momentâneo com o verdadeiro escape que está em Mateus, se não me engano, 18, 28 a 30, que diz 20 a mil todos vós estáis cansados, não é isso? Acho que é Mateus 28 ou 18, alguma coisa assim, eu confundo o capítulo. Ele diz assim, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas as pessoas podem escolher não ir a Cristo e aliviar-se com a religião, que era o caso dos fariseus. Eles faziam isso. Não é possível que nós somos tradicionais, bem aceitos pelo povo, não tem como a gente largar isso aqui agora. É a forma de vida que eu tenho. Eu arrumo a igreja toda quinta-feira eu arrumo a igreja. Já tem 20 anos isso. Com certeza, não é possível que Deus não está olhando isso. Não. Você faz isso com o coração contente? Sim. Mas isso é maior do que o sentimento de cobertura da sua podridão pelo sangue de Cristo? Não. Mas tem gente que daqui a pouco nem lembra mais de Deus. Já lembra do que ele faz para Deus. Ele não lembra do Senhor, do sacrifício vicário. Ele lembra do que ele faz. Nós lemos Lucas, vai, lê Lucas 18, 9 a 14. Lê para mim. Hein? 9 a 14. Então, lê, Joyce, por favor. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de se manifestar o reino de Deus. Sim, Disse, pois, um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus... Não, é do 9 ao 14.
É 18, 9, 14. 18, por isso que eu estou tentando Ah, lembrar tá assim. no 19, perdão. Vai, É lê. que a página. Vai, pode ler. Vai. 18, né? Pera aí. Gente, a versão Pra muito versão tá diferente. Eu tô procurando, eu tô... É nova versão atualizada e... Vai. De 9 a 14. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, olha só, vou repetir. E disse essa parábola para quê? Fala bem alto. A uns que confiavam a si mesmos, Dizendo o quê? crendo que eram justos e Isso. desprezavam os outros. Mas esses justos eram segundo eles? Eles achavam que era segundo eles? Não. Não era. Segundo Deus. Eles achavam segundo Deus. Eles achavam o seguinte, olha, poxa vida, eu tenho minha consciência tranquila. Irmãos, não há aquele que nunca falte culto, que nunca deixe de cumprir tudo que é correto e lícito e até agradável da gente ver, que se não tomar cuidado, não vai alimentar sua alma com isso. Deus está vendo que toda a minha vida é dele. Não. Toda a minha vida é dele. Se vira Deus na igreja, torna-se uma coisa que deve nascer segundo a primeira. A primeira coisa, derivada da primeira coisa, que é o perdão dos pecados. E esse sentimento deve se manter. Então continua, Joyce. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, quem é que mede isso aí, Sandro? Se você está sendo... Sim, isso, é a resposta lógica, não é isso? Mas alguém se importa com essa resposta no nível dela de importância? Porque quem mede se eu estou tendo justificativa na minha vida, é o Senhor. É como falar assim, poxa vida, caramba, a condenação, né? A condenação, coisa horrível. Só que a pessoa fala como se isso não fosse acontecer com ela. Sabe por quê? Ou se fosse acontecer com ela, talvez ela assim, eu não consegui entrar no céu não. Pode falar, Sérgio. Certa vez eu ouvi de uma pessoa assim, a prova do concurso que eu me inscrevi está vindo aí e é no mês que vem. Eu já determinei, falei, Senhor, não permita que o teu servo venha ficar fora disso e que o filho das trevas venha conseguir o cargo. Porque seria injusto. Falou assim com essa frase. Então. Aí eu comentei com ela assim, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Você tem filho? Não, então, vamos supor que você tivesse 100 filhos. Você foi bem próspero da sua vida. E um filho teu tivesse distante e outro próximo. Qual que você amaria mais? Não, claro que não é igual. Então, o Senhor vai olhar para as pessoas que estão estudando e se preparando, independente de cumprir um ato religioso. Não, irmão, mas já está garantido o seu filho. Amém, irmão. Então, Pai te abençoe. Então, Sandro, bem apresentado, olha só. Por que eu cumpro aquilo que a Jorge acabou de ler? Senhor, graças te dou. Ele falou sobre pecados dele? Não. Ele confessou pecados? Não, ele falou assim, Senhor, graças te dou. Irmãos, eu já ouvi, realmente me incomoda, não me torna melhor, apenas me incomoda. As orações começaram assim, Senhor, obrigado. Entenda bem. Oração início, obrigado pela minha família. Quando muitas vezes a família continua sendo incrédula, mas ele diz obrigado pela minha família, como se fosse assim, uma família é bênção do Senhor. Adianta a família ser bênção se todos estão destinados ao inferno? Me diz, por favor, estou perguntando para vocês, por favor, me contradigam isso. Tipo assim, mas a família é uma bênção, isso tudo bem. Você já pensou uma bênção aqui na terra? Mas foram todos condenados ao inferno, inclusive a pessoa que estava pensando.
é isso que eu digo, é uma contradição isso aí. Senhor, obrigado pela minha família. Que tal, Senhor? Alcança meus filhos. Não permite, Senhor Deus, eu te peço, eu não tenho mais o que fazer, mas alcança a vida dos meus filhos, eu os amo, e gostaria muito que recebesse do Senhor a entrada no seu reino. Então, coloca um arrependimento no coração deles, trata a vida deles. O que adianta eu achar legal? Poxa, a Joyce, tudo bem, mas Gero, a gente deve, ok. O problema é esse, que sempre nós vamos ir combater com a palavra da terra. Sabe? Por que eu tenho que me alegrar? E me alegrar porque eu obtive netos. Sim, eu sou contente pelos meus netos. Mas a partir do momento que nasceram, também nasceu em o quê? Com responsabilidade. E uma o quê? Se vê responsabilidade e você pode não cumpri-las, o que acontece contigo? Cria medo. Temor. Eu tenho netos agora, eu tenho mais pessoas que precisam reconhecer que existe uma condenação. Então entenda bem, falando desse jeito, feliz é aquele o quê? Pensa uma pessoa sozinha numa ilha. Que o aprisco dele é reduzido. Isso que eu estou te dizendo. Mas nós falamos assim, longas orações, Senhor, obrigado pela vida da minha mãe, obrigado pela vida do meu pai. Sim, mas eu devia agradecer ao Senhor. Eu devia agradecer ao Senhor. Isso, eu devia agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por ter colocado o mesmo sentimento de temor e tremor na vida do meu pai e da minha mãe. Ou obrigado por ter colocado na minha vida como colocaste na vida do meu pai e minha mãe. Já sabe o que me faz lembrar? Um homem, percebendo que os seus filhos eram muito festeiros, ele chegou e falou assim, não, a gente precisa oferecer sacrifício ao Senhor, preciso orar e interceder por eles, porque vai que eles tenham pecado contra o Senhor. E assim, ele nem tinha certeza, mas ele tinha essa preocupação. Hoje em dia, e de uma forma geral, tem vezes que você sabe que seu filho, no caso você já tem certeza que seus filhos pecaram e ainda assim, não, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe do que eu estou fazendo por eles. Sim, então a nossa vida é limitada e conduzida por gerações, concorda? Sim. As pessoas geralmente passam por duas, tem gente que passa por 3 gerações, sabe? A dele, a dos filhos e a dos netos. Está sendo dado graça de passar pela 3ª geração. Mas cada vez que aumenta uma geração, porque também tem bisnetos, não é isso? Tem bisnetos. Pensa bem numa pessoa temente a Deus. Jesus amado. E a tendência é a palavra enfraquecer para os cuidados desse mundo. Lembra que nós lemos na semana passada? A parábola do semeador? Que os espinhos sufocaram. Então pensa bem na vida do temente a Deus. Cada vez mais preocupação, ele não consegue mais dormir. Deus podia me dar sossego. Como? Como vai te dar sossego? O sossego dele e a paz estão lhe condicionados aonde? Ao reino. Tudo, amor por filho, tudo é daqui dessa terra. Entenda bem, não estou desmerecendo, estou falando uma verdade que é bíblica. Tudo que nós sentimos por esposo, viver corretamente, tudo tem a ver com essa terra. Então até aquilo que é bom e justo e amável diante de Deus, vai acontecer o quê? Quando nós morrermos? Vai acontecer o quê? Vai passar. Lembra de Coríntios 13? Havendo línguas o quê? Línguas do Espírito cessarão. Havendo profecias, serão aniquiladas. Mas o amor de Deus, que é que nos espera lá em cima, esse jamais vai passar. Então você vive o amor de Deus só aqui na terra? Quem vai receber você lá no céu? O amor dele é esse. E quem é o amor de Deus? Seu filho amado. Seu filho. Então entendam bem. Eu quero enfatizar coisas banais, que as pessoas falam assim, já estou cansado, eu ouço isso no YouTube toda hora. Eu amo você. E esse fato de falar que ama, que o Senhor ama a pessoa, confunde as mentes. Viu? Mas me falaram que Deus me ama. É mentira não, é verdade. Eu te amo, Joyce. Por eu amar você, Joyce, eu procedi de uma forma aos seus olhos, não lembra? Lembra? Fala para ouvir. Sim. Então,
que era errada para ela. Ela ficava revoltada. Mas eu poderia ter passado um pouquinho, cuidar bem da minha filha. E como seria caso a alma da Joyce estivesse por essa situação destinada à condenação? Então eu vivo me preocupando. Então não procurem paz nesse mundo, não procurem. Gerou filho, Sam? Sofia apareceu? Agora mesmo que você, entre aspas, não vai ter paz. Entre aspas, não vai ter mais aquela paz que antes, mesmo o Alessandro, ou qualquer um de nós, recebíamos de forma, como é que é a palavra? Efêmera, não é passageira. Ou seja, agora tem filhos. E daqui a pouco, você envelhece e tem netos. E você não consegue dormir. O que está sendo dos meus netos? Como eles estão sendo ensinados? Sabe? Então resta você o seguinte, você não tem acesso, Ronaldo, você não tem acesso, você tem dificuldades, sobra para você, na verdade, a única coisa que você devia ter feito a vida toda. Interceder. Sim, interceder, mas se colocando assim, Senhor, eu preciso, ao ponto de trocar a própria vida. Senhor, eu estou limitado, o meu acesso a ele verbal é pouco. Então, por favor, Senhor, olha, nem que o Senhor diminua a minha vida e retire até aquilo que eu não tenho e o que eu tenho seja retirado. Mas alcança eles. Lembra da comparação da oração da ilha? Eu estou na ilha, eu naufraguei, mas eu estou na ilha sozinho. Está a praia, anoiteceu, aquela lua, e eu sei que as pessoas que eu amo estão... nem sabem se eu estou vivo. Essa é a condição da oração. Pode falar, Beth. Surgiu aqui assim uma dúvida em relação, eu estava procurando aqui a passagem, acho que era em Ezequiel 18, que fala, essa passagem que fala que a responsabilidade é individual. Sim. Por exemplo, o pai, por exemplo, eu tenho um filho, todos Os nós filhos, temos, a passagem que fala assim, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos apodreceram, não é essa passagem? No começo. Nunca mais se dirá esse provérbio na terra, então. Então, assim, por mais que nós, como pais, às vezes aconselhamos o filho e tal, etc., mas às vezes o filho é rebelde, é teimoso, não quer seguir. Então, assim, nós, na minha visão, não temos, assim, uma culpa. Porque Não. nós fazemos a nossa parte. Agora, nós não Mas podemos... qual é a sua parte? Orientar. Sim. Mas certo? essa orientação... Mas eu não tenho como Orientar, salvar. interceder, orar. Sim, mas agora, o que ela está falando da questão da salvação em ser individual. A escolha individual, tá? Sim, correto. Por exemplo, Jó tentou de tudo, que o Santos citou aí, não foi isso? Estava falando de Jó, não é isso? Tentou de tudo, porque ele temia o resultado do caminho e foram os primeiros a serem ceifados. Entenda bem, eu sei que você faz a sua parte. O problema é que nós não temos parte. Eu vou provar biblicamente agora. Nós não temos parte. Existe uma obrigação. Não é que você deva salvá-los, mas olha a responsabilidade. Ezequiel, por favor. Ezequiel, capítulo 3, não estava nem marcado, mas vamos ler. 3. E a Beth vai ler. Capítulo 3. Versículo 17. Acharam? Achou, Joyce? Achou, Ronaldo? Todos acharam? Sim. Lê, quer ver? Você vai ler cada versículo, eu vou pedir para parar e vou explicá-lo. Já que essa dúvida é pertinente. É pertinente, é importante mais do que você perguntou. Porque eu sei que passa no coração o seguinte, eu tento, entenda bem, irmãos. Eu não quero ter alívio. Vê se você entende, eu não quero ter um alívio de ter falado assim, problema deles, porque isso denota uma falta de amor. Vê se você entende. Agora eu vou complicar o entendimento. Denota uma falta de amor, ou seja, se eu cumpro a minha parte, acabou. Olha, quer saber, se você tropeçar e cair, você está ouvindo. Sim. É justo ou não é? É verdade ou não é? É verdade. Só que olha o que a palavra de Deus vai dizer. Ó. Versículo 17, Lebete, por favor, bem alto. Filho do homem, eu te dei por atalaia. Só um minuto. Eu te dei por atalaia. O que é uma atalaia que a Bíblia fala? Uma pessoa designada para Para vigiar.
designada, ou seja, ele é vigia e ele é mensageiro. Então, vamos substituir atalaia por mensageiro. Lê de novo. Filho do homem, eu te dei por mensageiro sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Pronto, agora vamos para entender melhor. Vai ler de novo e substituir casa de Israel por família. Vai. Substituir casa de Israel por família. É só para entendimento. Vai. Filho do homem, eu te dei por Mensageiro. sobre Sua família. a sua família, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ó, e os avisarás da minha parte. Eu te dei uma ordem. Por mais que eu cumpra essa ordem, vocês acham que eu não vou ficar sem paz, não? Que a ordem vem de Deus. Mas, olha bem, a ordem vem dele. Tudo que vem de Deus, devemos temer e temer, porque não é banal. As pessoas falam assim, pô, Deus é bom o tempo todo. Gente, temam como pronunciar o nome dele. Porque nos encontraremos com ele. E eu sei que muitas pessoas vão falar assim, Jerônimo, para com isso. A vida com Deus é uma vida maravilhosa. Sim, por ser maravilhosa que devemos temer. Continua, o versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas do seu sangue da tua mão o requererei. Então pense que eu estava falando da família, estava? Quando eu mandar você falar para um membro da família, é só para entendimento, irmãos. Porque a família é aquela coisa próxima da gente, não é isso? É muito mais fácil a falar para a família, porque está próximo, do que falar para o vizinho e aí por diante. Quando mandar você falar para um filho que está praticando impiedade, não é justo não, é impiedade. E ele, como é que é? O ímpio acerca do seu caminho ímpio, da sua maldade, para salvar a sua vida. A sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão, mas o requererei. Não, perdão, desculpe. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu. Então entenda bem. Tu tem um filho que não existe. Ele tem uns problemas, ele não está. Se ele morrer agora, ele vai para a condenação. Mas não é porque você é justa, não, ou porque você percebe isso. É porque o Senhor está avisando. Aí o que acontece? Você não avisa. Como é que pode um pai de família não avisar o filho? Pensa, o que pode causar isso? Ele se assim, não precisa nada não, o problema é dele. É isso que ele pensa? O que pode impedir um pai de família de avisar dessa forma que está dizendo aqui? Olha, é perigosa. O Sandro lembra como a frase que eu usava na escola dominical, a comparação da pedra rolando, não é isso? Então, entenda bem, como você acha que você vai falar para um filho que você já vê que é ímpio? Não é nem um simpatizante, ele é ímpio. O filho é ímpio. O que pode atrapalhar isso? Além da vergonha e da falta de instrumentação acerca do que você recebeu, a salvação, que nós já estudamos isso. O que pode impedir isso? Medo de ofender a pessoa. Medo de ofender? Vai lá, tem mais. Todos são pais aqui. Medo de ofender a pessoa. Medo dela ficar pior. Sabe que tem gente que fala assim, vai ficar pior. Olha, cada vez que eu falo se irrita. Mas quando eu já vi pai perder um filho, pai crente perder um filho, eu vou falar para você, eu presenciei uma tristeza nos olhos daquele pai de nunca ter se preocupado com a alma do filho, com a alma, sabe? A partir do momento que o filho era um filho bom, mas nunca quis nada com a salvação da alma. Então entenda bem, quando é chamado ímpio, não é somente porque pratica impiedade, é porque essa impiedade que está medindo não sou eu, não. Não sou eu, é quem está medindo. O santo, quem mede a sua impiedade. Eu posso te ver sempre como o Alessandro, gente boa demais, entendeu? Só que o Senhor é quem mede o coração. Esse foi o primeiro ponto. Foi bom você tocar nesse assunto, ó, é o entendimento.
Vai. Aí leu o 18. Se você não falar, qual o final? Mais o seu sangue, o sangue da pessoa que morreu. Da tua mão requererei. Isso aí é misterioso, hein? Mas a vida do Senhor dá medo. Da tua mão vou cobrar. Eu sou Então, mas negligência. às vezes a mãe, o pai, sei lá, porque eu conheço, não vou citar o nome onde eu morei, que a pessoa, mãe, faz o mal, o filho não tem jeito, não quer saber, não quer. Sim, mas calma. Aí o que você vai Mas fazer? vai explicar aqui. Vai matar? Lê, não, lê agora de Esse novo. Lê o 19. Lê o 19. Vai responder isso que você está falando aí. Vai. Mas, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas tu livraste a tua alma. Agora, olha só, já mudou de requererei. Ele poderia falar assim, mas de ti não requererei, não é isso? Mas mudou a frase. Qual é a frase final? Da Livrará a sua alma. tua alma. Então entenda bem, tem ou não tem a ver com condenação? Sim. Sim. É porque isso seria injusto. Mas não, Beto. Já, eu posso dar um Não, exemplo? olha, Já. o Mas o problema... problema não é esse, o problema é que está em não avisar. Já. Isso aí. A pessoa, questão quando é... você não avisa. Você não avisa. Por quê? Porque tem condições familiares que você escolhe. Já. Sabe? Fica manter a paz na Não, família. então, mas a Então tem minha que fazer a dúvida acepção. assim, Tem que falar. Continua, vai, vamos falando. no que a pessoa, por exemplo, se você avisa, a pessoa não quer ouvir. Aí, de repente, você cansa. Ah, não vou mais falar, porque já estou cansada de falar, a pessoa não quer saber, entendeu? Então, há situações. Mas você não pronuncia até o final, só um minuto, só vou passar para você. Você não pronuncia até o final. Aí a pessoa morre. Esse é o problema. Que não, Porém, você está você- pronunciando a frase assim, eu canso de avisar, não tem mais jeito, mas então, mas vai ter uma consequência. É chamado de quê? A consequência. O salário do pecado é o quê? Morte. Morte. Então, depois que morre, você pode fazer alguma coisa? Não pode. Aí ele está dizendo, mas se você o avisou, não importa a situação, você o avisou, ele olhou em você uma justiça que vai ser cobrada dele no juízo, você olha, a tua mãe te anunciou, você nunca se arrependeu dos seus pecados. Entenda bem, isso é livrar a tua alma, ou seja, Deus não vai conceder, vai olhar para você, está dizendo aqui, essa mensageira da família não pecou, porque nunca ninguém foi inocente, Negligenciado. não, nunca ninguém esteve por inocente, sempre soube dos erros. Fala, Sandro. Já, olha só. Moisés chega e, no caso, recebe um mandamento. Ó, você vai lá e vai libertar meu povo. Beleza. Não eram os filhos dele. O povo era de uma falta de temor do Senhor ímpar, ao ponto de ser chamado de povo de dura cerviz. E Arão chama de povo de coração maligno, inclinado para o mal. Não, chega um determinado momento de tantas vezes, tanta reincidência de aviso, olha só, vocês não podem fazer isso. O Senhor chega e fala assim, então tá bom, olha só, vamos lá. Vou dar um alívio para você. A partir de agora eu nem vou mais junto. E outra coisa também, se você quiser, eu desfaço isso tudo e faço da sua geração a minha geração. Eu vou te dar esse presente, mas não, Senhor. Por favor, não faça isso com eles. Intercedeu mais uma Isso vez. aí. Ele não desistiu de interceder. Independente de estar com vontade de pegar uns pelo pescoço, independente de dar-lhe uma cajadada na rocha, independente de qualquer coisa, Moisés foi até o final e disse, não, Senhor, eu estou intercedendo por eles. Isso aí. Aí, em determinado momento, você vai e olha assim, olha, poxa, sabe uma coisa? Não vou fazer mais não. Entenda bem. Essa posição seria justificável. No entanto, o Senhor fala, não faça isso. Olha, O Senhor não te permite fazer isso. Moisés, quando pecou, lembra qual foi o pecado de Moisés? Vocês não lembram? Quem é que lembra que ele bateu na Atingia, rocha? no caso, a Ele rocha, assim, ele estava com com ira. tanta paciência, cheia. Por isso que eu digo, irmãos, você vai procedendo corretamente com a família. Você vai procedendo até o dia, que era aquele dia que você tinha que permanecer e você se deixa levar pela ira e pronuncia uma coisa que foi pecado diante de Deus. Ele bateu na rocha, então tá bom, vocês querem água? Se eu bater nessa rocha aqui vai sair água. E saiu água, a vergonha dele. Ele falou com ira. Ele não honrou o Senhor, que fez isso várias vezes durante o trajeto. Então, entenda bem, qual foi a punição dele? Ele não foi condenado, ele foi assim, ó, você não vai vai entrar entrar. na terra prometida. Mas Vai ver. Josué
Entrou Que aprendeu com quem? com Moisés. ele. Com Moisés. Esse vai continuar guiando. Apenas uma comparação do que o Sandro está falando, não do que eu estou explicando para a irmã. Com relação a isso, essa impaciência da pessoa fala assim, olha, não vou falar mais. Tem um trecho de Jeremias, eu não me recordo agora o capítulo e o versículo, mas eu tenho de cor. Jeremias acordou assim, pronto, chega. Jeremias, o profeta, chega. Todo dia quando eu abro a boca é maldição, ou seja, a palavra de Deus coloca na minha boca. Eu vou falar com meus filhos, vou alegorizar, como Israel fosse o espírito dele. E só sai palavra ruim. E eles me apontam, você não fala nada que preste, não tem nada de bom na nossa vida. Pronto. Já sei o que eu vou fazer. Não vou tocar mais no nome de Deus. Na mesma hora, mas toda vez que eu pronuncio isso, há dentro de mim o quê? Um fogo, e eu não posso suportar. Eu não posso suportar. Um fogo de Deus, eu assim, eu tenho que falar. Eu tenho. Continua, Beth. Você deu 19, agora falou do ímpio na família. Eu estou simbolizando o ímpio na família. Agora vai falar do justo na família. Vai. Não, olha só. Agora, esse que é o problema. Isso. Causa o tormento, que você chama de inquietação, causa o tormento quando você não faz o que está nesse versículo aqui. Qual? O próximo que vem O agora. próximo, isso. Lê, Beth. O versículo 20. Não é o 20? É. Isso. O 19 foi ler, mas se avisares ao ímpio. Agora, eu estou comparando com a família. Eu estou comparando para melhor entendimento. Porque são as pessoas mais próximas da gente. Vai. 20. Semelhantemente, Deixa só um minuto, capítulo 3, versículo 20, para quem for assistir o estudo, saber. Ezequiel 3:20, vai. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça Ó. e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticaram não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Agora sim. Entenda bem. Um enterro de um crente. Um enterro de um crente. No finalzinho, 30 anos fidelíssimo ao Senhor. Fidelíssimo. Olha o que, não sou eu, você entendeu o que você leu? Olha, da sua justiça que ele praticou, eu não o quê? O que diz aí? Não lembrarei. Não lembrarei. Mas que Deus injusto. Mas que Deus terrível. Eu não quero esse Deus não. Entenda uma coisa. Fazer uso do passado de bondade de uma pessoa. Entenda bem. Para justificar o seu pecado, que foi para a morte. Não foi pecado qualquer, foi para a morte. O justo se desviou daquilo que ele aprendeu. Fere o que de Deus? Um atributo dele. Que eu estou falando aqui direto. Qual o atributo de Deus que fere? Que ele manda nós sermos até parecidos com ele nesse atributo. A justiça. Não, sim, a justiça, mas tudo isso provém de um atributo que ele manda até a gente ser, mas nós não conseguimos. A santidade. A santidade. Isso fere a santidade de Deus. Vê se vocês entendem. Não é questão dele fazer uma escolha, vou deixar passar, ele pode fazer o que ele quiser, mas fere a santidade dele, é uma desonra para a santidade dele que ele revelou para nós. Mas não para por aí. Esse problema que a Silvia citou está em você conhecer a pessoa e a pessoa, de repente, ela é ensinada. Sei lá o que causou com ela, que ela fala assim, olha, quer saber? Não é bem assim não. Eu acho que eu servi a Deus errado a vida toda e começa, enganada pelo mal, a praticar a impiedade. Achando o quê? Achando que é o seguinte, olha, isso aí era tudo balela. Tem como você servir a Deus e Deus já é, e graças a Deus pela minha salvação, pronto. E você conhece a verdade? E você faz o quê? Como é que diz no versículo 20? E as suas justiças que praticaram não virão em memória, mas o seu sangue de quê? Da tua mão requererei. Porque você não avisou. Por quê? Porque ele é crente que nem você. Ele sabe. Ele conhece a verdade, irmãos. Quantas pessoas conhecem a verdade que nós vemos? Gente, eu tenho que livrá-lo disso. Eu tenho obrigação minha. Não é porque você é melhor do que ele, não. É porque você sabe a verdade. Porque a você foi revelada a verdade. Eu tenho que livrá-lo disso. Eu falo muito para uma outra pessoa da minha família. 20 anos
Olha, é como você ter assim, 25 anos, você impecável mesmo diante do Senhor, mas no final, eu vou até amenizar para não inflacionar a frase, você descansou. Sabe? Já fiz muito, irmão, não tem isso. A Bíblia fala que o caminho para o Senhor é o quê? Que eu acabei de falar agora. O caminho para o Senhor é eu vou repetir a frase. É um caminho. É chamado de caminho. Caminho. Você tem a obrigação de praticar a bondade, a justiça e receber o amor de Deus e a sua justiça durante 90% do caminho. É isso? 100%. E aí o que acontece? Ele está dizendo aqui que no final, se ele praticar alguma coisa e você não avisar, dá sinal que ele está tendo o quê? O justo que praticou impiedade, está tendo o quê? Diante de Deus. Deus está punindo ele logo? Não, ainda tem uma chance ainda. Isso, está tendo uma chance. Mas ele vai e confia mais o quê? Na sua justiça. Vai. Sim, eu estou perguntando. Pode falar, não vamos sair enquanto os irmãos não entenderem. Por exemplo, Deus é santo, né? 3 vezes santo. Então, aqui nesta terra, nesse mundo mau, difícil, pelo menos para mim eu acho, você atingir o nível de tanta bondade, entendeu? Porque mesmo, às vezes, você até quer ficar bem, tá bem, né? Mas sempre vem uma perturbação para te tirar daquele, dizer assim, daquele momento de paz que você está, de comunhão, um telefonema, é alguém que chega para te perturbar. Então, eu acho, difícil, né? Atingir esse nível, né? Assim, de Não tem nível. agradar, Não. entendeu o que eu estou Eu dizendo? sei, mas eu não tenho nível. São apenas questões que o Senhor coloca. Não faça, avisa, fale, é somente isso, não existe um nível. Ou seja, a pessoa não se torna uma pessoa, caramba, olha só, ele praticou tanto que ele foi profeta de Deus, ele foi encaminhado. Por exemplo, lembra do domingo passado, que no final do estudo eu falei, irmão, eu dando estudo aqui todos os domingos, faz de mim uma pessoa mais aceitável diante de Deus? Lembra disso, Silvia? Você lembra? Responde. Sim. Então lembra, porque senão não ouve. Olha só, não faz, entenda? Não faz. Nós temos uma obrigação diante do Senhor de glorificarmos. Se glorificamos, enaltecemos aquilo que nós falamos agora. Qual é o atributo de Deus? A santidade dele. E diante de santidade, tem santidade da terra que a gente se encurva. Que, por exemplo, nenhum católico vai comparecer diante do Papa se não se ajoelhar e beijar o quê? A mão dele. Eu não estou questionando isso não. Porque ele considera o homem acima de todos os homens. Não estou falando de pecado, de heresia, não. Por quê? Porque ele pratica uma religião que aquele homem é um ícone para a guia dele. E ele Então, é filho do santo. Isso aí, isso. Então Deus vê o nosso esforço, é isso? Deus vê que você, quando crê nele, não teme em fazer o que ele te pediu. Não desiste. Isso aí. Por exemplo, se Mas ele fala a assim, questão- se ele fala assim, aquele que ama o mundo se torna meio o quê? Inimigo. Entenda bem? Aquele que ama o mundo não tem nele o quê? Que eu tenho? Parte. Não tem parte dele. Mas não tem o que dentro dele. Jesus fala, aquele que ama o mundo, o do Pai não está nele. O amor do Pai. Ou seja, não está nele. Jesus vai falar. O que seria de nós, e esse nós englobando toda a eternidade, o que seria de nós se em um determinado momento alguém desistisse e mudasse a frase? Pai, quer saber de uma coisa? Extermina. Naquele derradeiro momento ele falou, Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que eles fazem. Até o final ele intercedeu. E justamente é isso. Então. Imagina assim, sabe uma coisa? Quer saber? Ele merece. Não. Chega. Está com a Bíblia aberta aí? Sim. Eu vou completar isso com esse versículo que você está falando. Quer dizer, você falou de a desistência que Moisés poderia ter escolhido isso. Não, já estava projetando lá em Jesus agora. Não, mas Moisés, eu estou dizendo, Moisés poderia, porque começou com Moisés, então eu estou dizendo com um homem. Você tirou da página? Então, Beth, Não, tirei aonde? Não, eu não sei, está com a página aberta. É o último versículo só que a Beth leu, o 20. O 21 agora. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado
e tu livraste a tua alma. Quantas condições benéficas e agradáveis a Deus você pode encontrar aí? Você fala, vocês acham que Deus não se agrada da gente? Deus se agrada. Deus se agrada ao ponto de Davi escrever assim, ó, me livrou porque tinha prazer em mim. Eu descobri que mesmo, eu não sei como Deus conseguiu achar prazer em mim. Davi fala assim, me tirou dos inimigos, botou, não é isso? Diz no Salmo? Botou numa rocha, me livrou porque tinha prazer em mim. Mas não é quer dizer que Davi fala assim, viu, ele tem prazer em mim, me livrou, não. Davi descobriu que o Senhor conseguiu ter prazer nele, um homem podre. E agora me diz, quantas coisas boas você pode ver nisso aí, que é assim ali? A primeira, mais o quê? Avisando. Avisando, não é isso? Se você avisa, avisa o quê? O que você quer? Não, para O que Deus, isso aí, o que Deus falou. Mas avisando tu, o justo, para que o justo o quê? não tem. Olha bem, tu está sendo instrumento, Beth, em querer impedir não a vida dele, querer impedir que ele não peque. Mas se você está querendo impedir que ele não peque, foi só porque Deus falou para você, olha, que está cometendo tal pecado, Deus tem que avisar para ele o pecado que ele está fazendo? Não, porque você quer que aquela pessoa E não você, peque. mas se você sabe que é um pecado gravíssimo, então você avisa por quê? Acabei de falar. Porque você sabe que o pecado Porque você conhece. Porque você já temeu isso antes. Porque você fala assim, você treme de cima e embaixo. Não faça isso. Não faça. Não é quer dizer que você é melhor, é que você já teve nessa situação. Sabe da gravidade. Isso aí, gravidade. Isso aí. Continua. Então vamos lá. Não peque. E ele te ouvir. Olha só, o que você fez com ele? Silvio, quando uma pessoa, você conseguiu fazer com uma pessoa da tua família, você não julgava que fosse acontecer isso. Um exemplo, Silvio, vai ser Beth, qualquer um. Te ouviu. O que você conseguiu fazer com essa pessoa? Você ganhou ele. Isso, ele conseguiu ter confiança em você, ele parou. Poxa vida, você achou que ele nunca ia te ouvir por causa do estado dele, mas na verdade causou uma surpresa. E isso vem de quem? Do Senhor. Do Senhor. Falaste bem, Senhor. Então ele está te dando uma ordenança e te deixando à toa? Não. Não, vai lá. Eis que eu te porei as palavras na tua boca. Não estou dizendo que elas são eficazes, mas ele vai ter a opção de escolher se ele quer deixar o caminho dele. Aí tudo bem. Aviso, não é isso? Para que o justo não peque. E ele não pecar, olha só, certamente esse justo que anteriormente, no versículo anterior, morreu, não é isso? Olha só, certamente, vai o quê? O que está escrito aí? Viverá, certamente. Então pensa no gozo que você tem. Deus, ele me ouviu. O Senhor falou assim, olha, por isso, por tua causa, porque você foi lá e você creu naquilo que eu te mandei e você conseguiu mostrar para ele, por meio do meu Espírito, certamente, você falou muito, certamente, ou seja, infalivelmente ele o quê? Viverá. Esse viver o quê? Vai ter mais alguns anos de vida? É isso que ele está falando? Eternamente. Isso aí, viverá. Certamente viverá. Por quê? Por que ele vai viver, Silvia? Finaliza o versículo. Foi avisado e tu livraste a tua alma. Então, há o pecado de não ser avisado, concorda? O pecado que não foi avisado por você. Ah, senhor, mas eu avisei 385 mil vezes. E daí? Lembra se meu irmão pecar contra mim? Quantas vezes? 7 vezes? Não. Ele é mais, mas ele falou assim, não, só 70 vezes 7. 490 vezes. Eu não estou dizendo que isso é uma contagem. Ele quis dizer o seguinte, não, se você acha que é 7, multiplica por 70. E talvez um múltiplo depois de 700. Ou seja, o teu dever não é perdoar a vida toda. É perdoar em todo o tempo. Porque você perdoando a pessoa, os seus pecados são perdoados. Isso. Os irmãos, posso passar para o próximo ponto? Vagarosamente posso passar? Os irmãos entenderam, eles já tinham lido isso, Beth, esse texto? Então, mas você tinha entendido esse texto, como falava? Ele não está colocando em você somente uma responsabilidade. Ele está querendo provar para você mesmo, Beth, que você ama ele. Você entende? Que você faz porque o Senhor, independente de ser o carinho da sua vida, que seu filho, sua filha, eu, a Joyce, sabe, o Sandro, Sofia, antes da Sofia, da delícia dos olhos, a Silvia, o Lucas, o Miguel, antes da delícia dos olhos, tem quem? Quem, Sam?
Sim. Isso, o Senhor. É esse amor por ele que faz com que eu ame a Joyce, ao ponto de, mesmo que as lágrimas saiam dos olhos dela de raiva e de tudo, eu continuo porque eu sei o que ele me mandou fazer. Eu sei o que ele me mandou fazer. Começou comigo. Ronaldo, entendeu? Olha só, vamos lá. A observação da autojustiça. Você comentou já muito isso. Provérbios 30:12. Esse é aquele homem que foi chamado de otário. Por favor, não digam quem chamou. Mas esse homem foi chamado de, por muitos pregadores aí, arrogantes, falam que é um equívoco da palavra, que quando esse homem colocou os conselhos, engraçado, o Senhor reserva a palavra dele para nós. E nós achamos ridículo. Provérbios 30, versículo 12. Quem que dá para descobrir o nome dessa pessoa aí? Fala o nome. Eu não sei, fala alto. Agur, lembra que você, o primeiro estudo da escola dominical, um dos primeiros, Beto chegou assim, teve um homem que chamou Agur de otário. Ótimo, não tem problema. Que Deus tenha misericórdia da alma dele. Porque esse mesmo homem otário que falou, lembra, Silvia? Que falou assim, Senhor, não me dê riqueza e nem pobreza. Esse mesmo homem otário, olha só. Esse mesmo homem otário falou, não me dê riqueza nem pobreza, mas me deu sustento. Não é isso? Que rejeitou por livre e espontânea vontade. Eu não quero. Então colocou lá o conselho dele. Ele não falou, façam isso. Ele falou assim, não me dê. Falou isso que a Joyce vai ler. Lê pra gente, Joyce, versículo 12, vai. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração, ele está falando geração, pessoas, que é pura, que se consagrou pura aos seus próprios olhos. No entanto, nunca foi o quê? Lavado das suas imundícias. Então nunca foi o quê? Perdoado. Nunca foi perdoado das suas imundícias. Nunca foi. Então, olha bem o engano da autojustificação. Eles sempre foram impuros, mas na verdade se consideram o quê? Puros. Ele fala uma geração, um tipo de nascimento de pessoas que já olham para si com um olhar altivo. Isso lembra muitos estudos, sabe? Lembra? O olhar altivo, um monte derrama sangue inocente, por aí vai. Sabe? Essa arrogância no coração do homem de achar o seguinte, que é puro diante do Senhor. Lembra do texto bíblico pronunciado muito por uma pastora conhecida nossa, como purificará o jovem o seu caminho diante do Senhor? Como andará o jovem diante do Senhor? Temendo, não é isso? Temendo ao Senhor. A Bíblia fala que o princípio de um conhecimento de Deus é o temor. Então, se os irmãos não sentem nada, se sentem uma calmaria, que deita na cama, algo está errado. Jerônimo, você não está falando que tem paz da parte de Deus? Correto, nós estamos permanentemente incomodados. Na verdade, o Ronaldo, o incômodo, ele acaba sendo um resultado necessário. Porque se tem incômodo, se você sabe, por mais que você transpareça para os outros, que você aparentemente está bem, e você deita sua cabeça isso. Então, lembra da guerra que eu falei? Essa paz é para tirar uma guerra de você com quem? Essa paz que é dada no teu coração, que evidencia o perdão verdadeiro dos pecados e torna você não condicionado a paliativos, mas revestido do perdão total, quebra e para uma guerra com quem? Com quem? Com o mundo? Não, uma guerra contra quem? Cancela uma guerra que você tinha com uma pessoa. Com quem? Com quem os nossos pecados fazem estarmos em guerra? Com Deus. Com Deus, uma guerra perpétua com Ele. Porque a separação, os nossos pecados fazem separação entre nós e a sua santidade, a sua presença. No caso, de forma bem resumida, se você chega ao ponto de estar aliviado, e depois descobre que ainda faltava coisas, você se engana.
Beleza. Mas é um tipo de escolha que vai te agradar. Bom, agora eu me dou o direito de ficar aliviado. Mas lá na frente você pode estar enganado. Não, mas eu não quero mais viver sobre aquela tensão de achar que está faltando alguma coisa. Lembra? Vai. Então alguém chega e fala o seguinte: Senhor, olha só, eu estou aqui diante do Senhor porque pode ser que eles tenham pecado. Então eu vou viver constantemente com essa vontade. Beleza. Isso. Em comparação, Então, me vem lembrar outra pessoa. Ufa, Isso. alma, olha, pronto. Está tudo certo, pode descansar, porque não te falta mais nada. E alguém chega e fala o seguinte: ó, você é louco. Porque em algum momento, e é breve, pode acontecer alguma coisa e você descobrir o seguinte: e eu estava em falta. Então, muito melhor é você não ficar conformado e ficar sempre buscando. Olha, pode ser que ainda falte alguma coisa. Você lembra do irmãozinho? Eu vou contar para a gente. Lembra do irmãozinho da congregacional, o que faleceu depois? Era o ancião da congregacional. O irmão Jeremy. Não, congregacional. Não. Congregacional, ele era um presbítero. E ele exortava muito a juventude. Na hora que eu orava na ceia, o pastor Bernardino pedia para ele orar, eu falei assim: Senhor, retira o pecado desses jovens. Aí um dia, ele sempre me exortava na oração, sério. Aí um dia eu fui levar ele para casa com o Marcelo, e ele contou um pouco da vida dele. Ele falou assim: olha, esse velhinho que vocês estão vendo aqui, ganhou de vocês na mocidade dele em pecado. Ele falou que ele conheceu a Cristo cedo, berço cristão, mas praticou o que nenhum ímpio pratica. E ele falou que Deus teve misericórdia dele. Então ele fez um voto a Deus, que até o final da vida dele, ele não deixaria de falar do perdão dos pecados, quando você tem certeza na sua alma que você foi perdoado. Assim, tenho certeza, Deus me perdoa dos pecados. Por quê? Porque me falaram. Então ele contava isso pra gente. Ele falava assim: olha, eu realmente pequei de forma tão grave que era para eu não ter vivido até a data de hoje. Então eu prometi no meu coração: Senhor, ele me deu perdão anos depois. Anos depois. Eu já era cristão, já tinha função na igreja, era um homem bonito, forte. No entanto, eu reconheci os meus pecados. Falei: Senhor, me cobre da tua justiça. E ele prometeu para Deus, toda vez que ele tivesse oportunidade, que era só na hora da ceia que o pastor dava para ele orar, ele falaria para os jovens que ele lembraria dele. Não é isso? O que diz o provérbio? Eclesiastes: alegre-te, jovem, na tua mocidade. Salomão falando, já velho. Alegra-te, jovem, na sua mocidade. Quem é que lembra? Recreia teu coração na sua vida. Faz tudo o que os seus olhos desejarem. Mas lembra-te, por causa destas coisas, te trará Deus a juízo. Ou seja, então ele lembrava: alegra-te. Ele não está dando ordem para fazer, não. Não é o que você quer? Faça. Mas lembra-te, não chama Deus de injusto, porque você está sendo avisado. Consequência, né? Isso. Vamos ler o último aqui para terminar. Nós lemos a observação de Agur sobre a geração que se julga justa, mas nunca foi limpa. Olha bem, nunca foi limpa. Então, ou seja, o alívio da inquietação está nessa geração. Ou seja, eles se aliviam achando no coração que estão limpos. O último versículo. Isaías 64. Vamos terminar com esse e a gente continua na semana que vem. Isaías, capítulo 64. Lembra da música? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo meu Senhor. Uma vez uma pessoa não cristã entrou na igreja e falou assim: toca essa música para mim. Aí eu falei assim, eu toquei. Aí o apelido dele era até Rolling Stones. Conhecido lá, acho que era genro do irmão da igreja. E ele não era cristão, mas ele simpatizava bastante com a palavra. E ele falou assim: eu gosto muito dessa música porque toda vez que eu ouço essa música, o que ela fala reflete em mim. Mas ele nunca se firmava no caminho. Mas ele gostava de ouvir essa paz que eu sinto em minha alma. Ele gostava da frase: gente, eu amo essa música.
Tudo bem, eu sei que você ama música. Porque músicas e letras bonitas nos trazem psicologicamente alívio, não traz? Mas nunca vão curar a tua alma. É como procurar psicólogo. Paliativo momentâneo. É como procurar psicólogo. Alivia, se você já for com você, for me fez bem. Por quanto tempo? Até a próxima sessão. E até a próxima sessão. Até a próxima. Já vem com novas, porque nunca é repetido. Tipo assim, se te fez bem, então o que acontece? Você não tem o que contar de mal. Na próxima sessão você tem mais. Repete a mesma coisa. E aí, tem cozinha? Olha, depois da conversa tem, mas é tudo paliativo. Lê 64, versículo. Peraí. Versículo 64, versículo. Eu falei. Versículo. E aí? Ah, não, é o 6. Aí. O 6. Lê, por favor, Alessandro. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Isso, deixa eu marcar o dedo aí, Sandro. E marca com o dedinho aí e vai lá pro capítulo 1. Vamos encerrar com essa comparação. Deixa o dedo marcado aí, os irmãos vão ver por que eu estou fazendo isso. Eu li primeiro esse aí. Mas não é, mas você vai ler agora e vai emendar com esse. Capítulo 1. Dá para o capítulo 1 que eu vou dizer antes. Você leu, né? As vossas justiças são o quê? O trapo de imundícia. Então lê esse versículo, agora pega o dedinho, volta para o final. O capítulo 1 você vai ler o 17, mas antes emenda esse do final com o 17. E todos nós caímos como a folha. Não. O versículo 17. Não. Perdão. Vai lá para o final que você leu, o 64. Final 64. Então, lê primeiro e emenda com o 16, nem 17, emenda com o 16. É só da onde eu parei. Isso, aquele versículo, trapos de imundícia e emenda com o 1,16. Então vou ler do início do 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Isso, agora dizer o 1,16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessarei de fazer mal. Vai, continua. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vai. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Resposta para a irmã Beth. Não para você, para a tua pergunta daquela hora. Olha só. Ele está dizendo, ó, não tem ninguém bom não. Você vai dizer, que pergunta que eu fiz? Lembra da dificuldade que você falou? A dificuldade. Realmente ela existe, e humanamente falando, todos aqui, sem tirar a mim, observam isso. Mas o Sandro leu que não existe ninguém limpo diante de Deus, não é isso? Isso. Eu comparo a justiça de vocês, justiça, ou seja, aquilo que poderia se apresentar diante de mim, com uma coisa nojenta. E diz, ó, vocês, por favor, se lavem, tirando a maldade e cessando de fazer o mal. Eu estou tirando as palavras. Aprendam com isso a fazer o bem e praticar o que é reto. Tudo que é difícil. Ó. Aí vai. Então, vamos conversar sobre isso. Eu estou falando que está no original. Então, vim e arguí-me. Ou seja, vamos bater um papo sobre isso. Eu provo para vocês que vocês podem ser limpos. Eu provo para vocês, mas não olhando para a pessoa, olhando para ele, para a própria santidade dele. Eu provo. Olha, vinde e vamos ter uma conversa se arguindo no original. Vamos ter já que vocês estão duvidando, que vocês preferem aceitar que vocês são podres e continuarem assim, vinde e vamos conversar, vamos debater sobre isso, o Senhor com os homens.
Ainda que os vossos pecados sejam o quê? Como? O quê? Escarlata. A escarlata. A escarlata era uma lagarta, que ela tinha um vermelho tão grande que ela espremida assim para escrever. Espremiam. Ela tinha não era só sangue, o próprio líquido dela era muito, muito vermelho. Olha, ainda que seja como a escarlata, eles se tornarão. Deus chamou para discutir isso. Se vocês acham que vocês não podem ser limpos, que as trevas estão falando para vocês, e então vocês desistem e falam assim, eu sou assim mesmo, vinde e eu provo para vocês que eu purifico vocês. Se vocês fizerem o que o Sandro leu? Assumirem que são o que diante de mim? Injustos, impuros. Não, antes, lá no final, do capítulo 64. Que vocês não são justos, vocês são o que diante de mim? Imundos. E o que eu peço de vocês é que vocês se lavem. Com quem? Se lavem com quem? Vão lá na torneira e se lavem? Com quem? Se lavem com quem? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. E com isso, com esse lavar, vocês vão tirar o que da vida de vocês? O pecado. Não, antes, a maldade dos vossos atos, ou seja, resumindo o pecado. Diante dos meus atos. E se com isso vocês vão fazer aquilo que vocês não conseguem, o que é? Cessar de quê? De fazer o mal. De fazer o mal. Entenda bem. Vocês vão conseguir. Então ele está dando uma regra aí, ó, para você não ser enganado pela autojustificação. Vinde, e eu digo para vocês que se vocês se considerarem imundos diante de mim, e é difícil, porque você não pode somente pronunciar de boca, Senhor, eu sei que eu sou imundo. Não. Tem que ter esse sentimento. Esse é quando você reconhece que você está condenado às trevas. E você precisa de que alguém te resgate. Então os irmãos não entendem o que é a palavra resgate. O que é resgate? Tu está lá no cativeiro, o camarada te prendeu, telefonou para tua família e falou assim, quero X para libertar ele. Alguém vai ter que agir, não vai? Então alguém vai tomar o lugar, a responsabilidade de pagar o resgate. E essa responsabilidade foi cumprida em Cristo. Mas os homens têm que descobrir isso. Olha, eu não tenho como me apresentar diante de Deus. Eu não tenho, mesmo praticando as coisas certas, mesmo fazendo, eu não tenho condições. Eu tenho que cessar minha vida de pecado. Como? Só se Deus me lavar. E para Ele me lavar, eu preciso crer que a justiça do Filho dele cobra a minha. Cobra a minha. É essa justiça, Beth, que vai te chamar no céu. Ele não vai olhar para você. Ele não vai olhar porque se olhar para você, você vai ser consumido. Se olhar para mim, você vai ser consumido. Mas quando ele vê que a justiça de Cristo cobriu na nossa vida, entenda bem, nós seremos chamados assim, ó, vinde do meu Pai. Bendito Jesus. Possuir, vamos lá, ó, vinde, Bendito. possuir por herança. Então estava determinado antes? Não estava determinado antes para você, como ele falou isso de Isaías, vinde após vinde a mim, sim. E está determinado, ó. E eu digo para vocês vão possuir uma herança. Então o que acontece se a pessoa perdeu essa herança? Já que é um caminho. Ele não foi. Isso. Ele foi até 90%, sabe? Foi deserdado. Não, ele foi até tudo, mas ele não entendeu que as justiças passadas não cobrem os pecados futuros. Não cobrem. Não cobrem. Entenda bem, porque você fere a santidade de Deus. Então, está entendido até essa parte? Olha bem, um estudo que eu botei no meu coração de forma grave diante de Deus, que terminaria rapidinho no domingo passado. Muito rápido. Não, já vou chegar, quer saber? Eu tenho que cumprir, olha só, eu tenho que cumprir a minha parte. Eu vou confessar para os irmãos. Eu olhei assim e falei assim, o Senhor me mandou. Lembra que eu ia parar com a escola dominical? Eu comentei para os irmãos, estou registrando aqui no vídeo. No entanto, o Senhor me deu uma ordem e eu ainda continuei com o meu coração. Quer saber? Vou logo passar logo. Falei no início do estudo, não, irmão, vamos ter uma dinâmica aqui para terminar logo. Quando o Senhor me quebrou e me proibiu de continuar, como fez hoje. Mas só que hoje eu estou quebrado, fazendo, Senhor, a tua direção me dá para que os meus irmãos sejam ricamente abençoados e alcançados pelo Senhor. Amém? Domingo que vem nós continuamos. Tá bom? Domingo que vem vamos continuar esse assunto aqui.
Senhor Deus e Pai. Vamos colocar de pé. Perdão. Pedir o Alessandro, ora para a gente, Senhor Alessandro, com os seus irmãos e intercede para que Deus nos dê, na sua misericórdia, nos conceda esse entendimento real na nossa vida, de transformação. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor, Pai, porque cremos no Teu amor. Amém. Nos colocamos diante do Senhor, Pai, e te pedimos que o Senhor não nos permita ficar enganados, permanecer em engano nenhum, nos enganarmos a nós mesmos, absorvermos enganos, ó Pai, de outras pessoas e de situações. E que o Senhor possa nos libertar, ó Pai, de toda e qualquer amarra, engano, venda, toda aquela justificativa, autojustificativa, tudo aquilo, ó Pai, que se apresenta diante de nós e nos diz, ó Deus, que estamos já corretos, estamos certos. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor revele no nosso coração, ó Pai, a sua vontade. Que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, andarmos na sua vontade. Amém. Que o Senhor nos sustente, ó Pai, e não nos deixe, ó Deus, desistir, ó Deus, de caminhar até o Senhor, de nos aproximarmos do Senhor. E que o Senhor nos segure pela mão e, ó Pai, nos dê graça e força. E o Senhor Deus nos use como instrumento, ó Pai, como atalaias, ó Deus, de anúncio da sua vontade e da sua palavra. Que nós possamos estar lúcidos diante do Senhor. Amém, Pai. Ó Pai, Deus amado, diante do disso, Senhor, Pai. e, ó Pai, edificados e cumprindo a sua palavra sobre a rocha, para que possamos, ó Pai, estarmos, Senhor, diante de Ti, ó Deus, não enganados, mas alertas, sóbrios, ó Pai, caminhando e anunciando a sua vontade, enquanto Amém. estivermos nesta terra. Amém, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito e pelo Amém. Teu Filho amado, termos nos amado, Deus, e nos retirado, mesmo sem merecer, de onde estávamos. Senhor Deus, nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Senhor Deus, só confirmando a oração do Teu servo, Pai Santo, lembrando, Senhor Deus, dos familiares da nossa irmã Silvia, Pai. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, usa a Tua serva como instrumento, Pai, como instrumento real e vivo. E conceda, Senhor Deus, a ocasião e que em sua mente, Senhor Deus amado, ela perceba, Pai querido, que o reflexo é do amor de Deus na sua vida e do amor, com esse amor de Deus, o amor pelos seus irmãos e entes queridos, Pai. Senhor Deus amado, trabalha na família, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.